Oi, pessoal, tudo bom? A gente chegando aqui com o nosso primeiro episódio do Estúdio T-Talks, um podcast que fala sobre arquitetura legal e todo esse universo maravilhoso que existe por trás dele. A gente vai estar conversando aqui com grandes players do mercado e estamos loucas para falar muito sobre o nosso universo, que é muito obscuro. A gente sabe que tem muita gente que não conhece muito bem o que a gente fala aqui. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, estou aqui com a minha sócia Priscila Zamberlan, nós somos sócias fundadoras do Estúdio T-Talks e da Estúdio T Consultoria Arquitetura. E o nosso tema hoje é sobre PPPs e desenvolvimento urbano, e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, Vicente Perroni, que é natural de Porto Alegre, formado em Engenharia Civil pela URGS e pós-graduado em Gestão Empresarial pela SPM. Ele é empresário, ex-diretor do escritório Mais 4D e atuou como secretário na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Muito bem-vindo, Vicente. Muito prazer, uma honra e uma alegria estar aqui, sendo o episódio 00001, né? Muito bacana, e falar de um tema que eu sou literalmente apaixonado, gosto muito, e sempre busquei ler, entender, porque eu acho que é onde a sociedade se conecta, né? Entre os públicos e os privados, eu acho que é onde a gente consegue fazer uma diferença bacana. Então de novo, uma super alegria, um super prazer estar aqui com vocês nesse início desse projeto que tem tudo para ser um sucesso. Obrigadão mesmo. A gente fica bem feliz de ter aqui. Eu acho que esse é um projeto nosso que estava engavetado, né, Pri? E a gente pensou com muito carinho, assim, de trazer um tema que a gente gosta muito também, que a gente até não trabalha tanto, porque a gente entende que quando a gente fala de parceria público-privado, o pessoal, e nós, de forma geral, né, a gente sabe que são projetos complexos, projetos grandes, exato, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo nesse programa, fazer o nosso público e as pessoas, enfim, quem está aí nos ouvindo, entender um pouquinho mais como é que funciona isso, quanto isso impacta no desenvolvimento da cidade, né? Porque a gente está aí em vias de plano diretor em seguida, né, mudando, e isso tem tudo a ver com este momento, assim. Então, acho que a pergunta que não quer calar, assim, a gente está vendo uma cidade mudando muito rápido, né? Perfeito. Como é que tu enxerga hoje a nossa cidade aqui? Como é que tu te sente nessa cidade hoje, né? Em relação a alguns anos atrás? Bacana. Eu acho que a primeira coisa é a gente buscar, de certa forma, desmistificar essa questão de PPPs e parcerias e adoções e doações e privatizações e concessões que no Brasil, durante muito tempo, criou-se barreiras de pensamento e barreiras ideológicas ruins, né? Porque eu acho que não existe o público e o privado, não necessariamente o público ele tem que ser dono e tem que operar, né? Eu acho que existe a propriedade, existe a operação, existe o investimento e existe o uso. Então, dentro desse espectro, que é a relação público-privada, e tendo mecanismos, né, de controle, que eu acho que o grande problema, o grande receio da sociedade é onde ficam, né, os atos republicanos dessa grande história que é a cessão de uso, a cessão de investimento, o retorno, né? Eu acho que o Brasil ele passa por um momento de discussão, e o Estado também, né? O Rio Grande do Sul ele sempre foi muito enraizado nessas questões de o quanto o outro está ganhando, sabe? Às vezes não conseguindo ver o benefício macro de algum investimento, de algum risco, né? Porque sim, tudo isso envolve risco, envolve grana, ao fim e ao cabo, né? E retorno para a sociedade. Então, acho que a gente tem conseguido desmistificar isso no governo do Estado, e na Prefeitura de Porto Alegre. Eu acho que tem outras prefeituras que vêm junto, né? E Porto Alegre tem um papel importantíssimo na questão de mostrar para o resto do Estado que tem como fazer diferente, tem como criar esse elo, esse vínculo entre o meio empresarial e a sociedade civil sem ter benefícios obscuros, né? Que funciona, né? Que funciona, que traz resultado. A gente vê aí a Orla, a gente vê o Parque da Harmonia, diversos outros, o Refúgio do Lago. A gente teve problemas seríssimos no DEMAI agora na questão da enchente, e isso também bota em voga como é que vai ser essa parcerização. Vai ter privatização, é concessão, é só uma parcerização, para onde é que vai o dinheiro da outorga, sabe? Sim. Então tem eu acho que toda essa discussão
esses últimos meses aí, anos, acho que a gente conseguiu botar esse assunto na mesa para discutir de uma forma madura e adulta algo que é tão relevante para a sociedade, né? Sim, eu acho que esse assunto, assim, essa mudança cultural, né, mudança mental da sociedade em relação à parceria público-privada, ela caminha junto com essa evolução da cidade. A gente está vendo isso acontecer, a gente já viu que isso funciona na prática aqui dentro, quando bem estruturada, quando transparente, quando correta. Exatamente. Né? Então, assim, daqui a 8 ou 10 anos, o que tu imagina que vai estar essa evolução? Como é que vai estar a cidade em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ir evoluindo os mecanismos legais, né? Eu acho que tem 2 grandes exemplos, vamos falar aí dos últimos 30, 40 anos, que é a privatização de rodovias, ou a concessão de rodovias, e a privatização do setor de telefonia, né? Acho que o Brasil hoje tem... Sim, com certeza. Evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que a grande barreira agora é o saneamento e a água, né? E a drenagem. Vamos botar os 3 pilares aí, água, esgoto e drenagem, que eu acho que é onde o Brasil pode dar um salto tanto de saúde quanto de bem-estar da sociedade, né? Ter pessoas que não têm água tratada, que não têm um esgoto coletado, que não têm um esgoto, mínimo, sabe? Né? É muito degradante, sim, falando em termos humanos, assim, de que a gente precisa passar essa barreira. A gente precisa entender que a única forma, a necessidade de investimento, ela é tão grande que o poder público não consegue fazer. Então, a gente estava falando antes, né? Eu acho que o grande entrave do investimento público são os meios de controle, a eficiência de obra, a eficiência operacional do poder público, que não consegue operar de forma eficiente, e o nosso gap para uma realidade mínima é muito grande. Então, a necessidade de investimento, ela passa por um hiato muito grande de volume de dinheiro que o poder público não consegue. Então, a gente vai ter que ir atrás de dinheiro privado, com retornos interessantes para o privado operar, para trazer o bem-estar, trazer transparência e trazer esse desinchaço, esse alívio nas costas do poder público. Não. Basicamente, ele é uma excelente solução para mitigar o desenvolvimento, né? Desenvolvimento da cidade. Até o interessante desse assunto que a gente quis trazer é justamente desmistificar a questão das PPPs, né? Porque, de fato, popularmente, a gente, né, tem pessoas que não entendem os benefícios dela, né? E não conseguem ver que, de fato, o desenvolvimento acontece de maneira mais célere, né, com o investimento da iniciativa privada. Eu acho que elas veem o retorno, sabe? Eu acho que as pessoas sentem isso. Elas sentem no celular, sentem, numa rodovia melhor cuidada. Elas veem, por exemplo, um Pontal da vida, ou um parque, a Orla 1, mais cuidada do que era antes. O próprio embarcadeiro, que a gente estava comentando, que reabre agora nos próximos dias, depois do impacto gigantesco das chuvas. A gente vê benefícios finais, mas a gente se questiona, e a gente como sociedade, né, a gente se questiona se foi justo o preço, ou foi justo o investimento, o retorno. Será que aquela pessoa vai ficar rica e eu não, sabe? Então, acho que o gaúcho, ele tem um pouco esse problema de querer cuidar um pouco mais do que o outro está ganhando e não se dar conta de que todo o benefício que houve para ele faz parte daquele risco-retorno que alguém botou o seu nome, botou a sua, sabe, o seu trabalho, literalmente o seu trabalho em função de um benefício comum, né? Não, o próprio Pontal é algo que o gaúcho precisou ver para crer, né? Porque realmente sempre foi uma área muito emblemática, que ficou 2 décadas tramitando e que, de fato, hoje é um presente, né? As pessoas vão lá, usufruem, né? O Cais Embarcadeiro é sucesso absurdo que é aquilo na cidade. A gente tem e tem uma demanda ali muito grande, né? Tem uma oportunidade muito grande de conseguir ampliar o investimento ali, né? A gente está falando de um galpão e a gente tinha ali mais 8 ou 9, 7 no total, sabe? Então, conseguir fazer isso, as próprias docas, a rodoviária é um exemplo, o aeroporto é outro exemplo. Agora vai ficar pronta a usina do gasômetro, a Orla 2 é um buraco ali que a gente vai ter que resolver, e Porto Alegre não tem um centro de eventos. Então, todos esses equipamentos, acho que a gente vai ter que
limpar a mente Uhum. vamos dizer, de ranços, De medos, né? né? De Eu não quis medo. falar essa palavra, mas receios, Porque eu acho que paradigmas, assim. é cultural, assim, quando tu É fala cultural. em PPP, a pessoa já acha que está privatizando, né? Assim, e não é uma privatização, as pessoas precisam entender que não é privatização, né? Existe lá a lei federal que regra aquilo. A gente aqui em Porto Alegre tem uma outra lei específica para isso, né? Que tem que ter, são investimentos altíssimos, então a gente não tem capacidade para atender o pequeno empresário ali que tem interesse também de colaborar na cidade. Mas ainda assim, né? E a pessoa tem existe um medo assim nisso, né? Que é justamente, me parece que entender qual é o compartilhamento de risco que existe com isso, né? Onde é que entra o risco do município e a que momento que começa do privado. Eu acho que o município ele precisa se precaver de meios de controle, acho que basicamente de transparência, né? Eu acho que o que se busca no poder público é, de uma forma transparente, mostrar para a sociedade que aquele investimento foi feito da forma mais eficiente, da forma mais correta e que o benefício final foi maximizado. Então, acho que isso E o empresário, ele precisa, de uma forma também transparente, mostrar que o lucro é algo necessário, que o retorno para ele tem que ser... exatamente, ele não tem outra forma dele fazer o investimento, buscar, seja empréstimo ou quebrar o seu próprio porquinho, para fazer um investimento num bem que não é dele, né? Sim. Isso é muito importante se dizer. Exatamente. Que essas PPPs normalmente têm prazo, tem regras, então o investimento privado numa área pública precisa de transparência, precisa de controles para que tudo dê certo e, no final, a população seja a mais beneficiada, né? Até porque, assim, se a gente for ler ipsis literis a lei, né? A lei, ela requer um investimento mínimo de 10 milhões. É uma coisa absurda, entendeu? Assim, que, são coisas grandes, né? Grandes. De fato, para... Muito grandes. E prazo também, que tu tem ali, prazo de 5 até 30 anos, se não me engano, né? Então, o compromisso daquele ente privado de contribuir durante todo este período, com todo este montante, né? Então, assim, é evidente que ele quer alguma coisa em troca, porque ninguém trabalha de graça, né, gente? A gente sabe disso, né? Normalmente são bens até tombados ou inventariados. Sim. E que tem um valor histórico, né? Pensando em Casa de Cultura Mário Quintana, no próprio cais, na usina do gasômetro. Então, são bens que estão na cidade há muitos anos, né? As pessoas têm carinho, as pessoas têm vontade de frequentar, e isso precisa ser mantido de uma forma bacana, né? E aí, até vamos sair então das grandes empresas, das grandes parcerias públicos-privadas, e entrando numa PPP, numa modalidade PPP, que já existe aqui na cidade há algum tempo, mas de uma maneira para qualquer cidadão, né, qualquer pequena empresa, microempresa, poder ajudar, que são as adoções. Então, inicialmente elas começaram como adoções de praça, né? Hoje a gente já pode ter canteiros, a gente já pode adotar viaduto, a gente já pode adotar uma série de coisas, que de fato são modalidades, é uma modalidade interessante. Então a gente sai de grandes parcerias para o cidadão poder ajudar. Tu acha que de fato isso é uma iniciativa bacana? Tu acha que tem um grande movimento das pequenas empresas com relação a isso? Eu acho que a gente volta para um outro assunto que eu gosto, mas eu não tenho muito conhecimento técnico, assim, que é a questão de marketing e exploração de marca, né? Eu acho que isso bate menos um pouco no retorno comercial e de investimento, e mais na exploração, na exposição de marca, e como aquela marca pode participar de algo. A gente está falando de corrida, né? A Olímpicos adotar uma pista dentro da Redenção, sabe? E foram extremamente criticados. Hoje vai lá, se corre, se tem bebedor, tem uma estrutura, sabe? E a Olímpicos não está buscando ali um lucro imediato. Obviamente ela busca um lucro da sua marca de longo prazo e de carinho dos corredores. Então tem uma estratégia por trás daquela adoção, mas o benefício é muito mais direto da sociedade do que da comunidade, de quem corre, de quem frequenta, tendo
uma cerca mais cuidado, um ambiente pintado, de novo, né, um bebedouro, e só não aumentaram o espectro de adoção porque houve muitas críticas. Então, vestiário, então tu vê outras possibilidades de acontecer ali. Os canteiros é outra, né? Porto Alegre tem quase 3.000 quilômetros de vias e muitas delas com canteiros e com áreas que acaba passando no cuidado diário um cuidado não tão zeloso e não tão grande quanto se uma marca colocasse uma placa ou fizesse uma exploração institucional, vamos dizer assim, e a pessoa passar ali e ver que, pô, esse canteiro está mais cuidado que o outro, e a gente vê até empresas especializadas nisso, então tu vê que a economia acaba girando para aquela marca, é interessante ter a exposição dela ali, e a sociedade ganha por ter um canteiro mais cuidado, não de uma maneira, vamos dizer, normal, como só a poda da grama, só o corte ali normalzinho, não seria, né? Sim. Que eu acho que são as adoções. Daí depois tem... doações, que entra mais ou menos junto, né? E tem as adoções com exploração comercial. Isso. Que eu acho que daí a gente entra num espectro que a gente precisa evoluir. Eu acho que 2019, se eu não me engano, foi a lei no governo Marquesan. Eu acho que a gente conseguiu dar um passo importantíssimo nesse sentido, de conseguir fazer com que a exploração comercial ela tivesse dentro do processo de adoção, mas eu acho que a gente precisa evoluir, que nem de novo a gente estava comentando antes de começar aqui, que a exploração comercial remete para uma lei que é dos ambulantes, que é uma lei com, se eu não me engano, 200 artigos, é uma lei super complexa que regulamenta licenciamento, que regulamenta tipos de equipamentos, que regulamenta um monte de coisa, que é uma lei que eu, quando fui secretário, eu tentei mexer, ela tem... dizer lobby, ou dizer forças ocultas, até de setores que são consolidados na cidade, mas que vem um receio, vem uma concorrência desleal, às vezes em coisas que não existem. Eu participei de reuniões onde, por exemplo, diziam que liberar churrasquinho na beira do estádio impactaria nas grandes churrascarias da cidade, sabe? Então eu vou fechar minha churrascaria, eu vou abrir uma carrocinha de cachorro-quente, sim, na frente da churrascaria tal vai ter um cara fazendo um churrasquinho e vendendo um entrecô. Não vou citar nomes aqui, mas na frente do barranco alguém vai botar uma carrocinha de churrasquinho e vai vender um entrecô melhor que o do barranco. É óbvio que não. Então as pessoas têm esse receio muitas vezes. Então a lei dos ambulantes ela não foi evoluída por um lobby fortíssimo de setores. Daí a gente pode entrar na questão das cervejas artesanais. Sim. Que tem gente, também que é um mercado gigantesco que tem agora aqui em Porto Alegre. Só que ao mesmo tempo tu não pode transformar a via pública em bares desordenados, né? Onde as pessoas vão fazer as suas necessidades fisiológicas, sabe? Eu sempre tento levar essas situações para uma situação limite. No limite, tu entende como é que é, porque a gente não controla o limite do ser humano, né? Então, se tem um evento, ou se tem alguma situação onde o consumo ele gera mais distúrbio do que benefício, tu foi para uma situação limite. Não dá. Então, a gente tem que... Por isso, quando eu digo a adoção com a venda, com a exploração comercial, eu sou super a favor, mas ela precisa obedecer critérios, e critérios que sejam... Tem que ser robusta, né? Tem que ser. Então, acho que a gente precisa entender onde o limite... tá, sabe? A liberdade de um, onde está a liberdade do outro, onde começa e onde acaba, para tu não estragar um mecanismo importante de benefício da cidade. Claro. É importante a gente entender onde a liberdade do empreendedor e a criação de zonas mistas, né? E daí a gente pode literalmente entrar num mar que chama-se plano diretor, mas onde a liberdade de uma pessoa bate na vontade do outro de descansar, ou, sabe, zonas mistas e a incapacidade do poder público de
de construir e de suprir necessidades públicas. A gente está falando de posto de saúde, em zonas... Do mínimo. Exatamente, em zonas periféricas, não dizendo de periferia, mas pode ter bairros periféricos que não têm uma estrutura pública condizente. Então, o plano diretor ele vai ter que discutir isso, de zonas mistas, de adoções, de exploração comercial em área pública, e isso entra na educação do povo, em fazer barulho e não fazer barulho, horário. Então a gente sabe que o plano diretor muitas vezes fala-se de altura, mas não é só altura. Não é só isso. Não é só altura, não é só densidade. Até porque hoje a gente já tem plena consciência que, de fato, a altura não quer dizer densidade, né? Então, assim, não quer dizer adensamento. Não. Então, a gente pode ter, de fato, apartamentos com lajes de 500 metros quadrados e morar ali 2 pessoas. Então, que não vinha no plano anterior, né? De fato, a gente vinculava a altura com densidade. Então, tem um monte de itens que o plano diretor compõe que a gente já está começando a mudar um pouco essa mentalidade para entender o novo urbanismo, né? Porque, de fato, se a gente continuar espraiando a cidade, é bem como tu disseste, Vicente, a gente vai acabar também sem o mínimo de infraestrutura básica, né? Em áreas de cidade que a gente tem grande potencial para adensar mais, né? E, claro, dentro dessa linha do bom senso, porque daqui a pouco nem todo mundo quer morar num bairro miscigenado, como Bonfim, né? Tem gente que prefere realmente ir para um bairro residencial. Então, o plano diretor ele é muito importante nessa questão de limites e na evolução do que a gente quer para a cidade daqui a 10 anos, né? Tem 2 coisas, né? Uma é o transporte público, eu acho que é hoje, depois do saneamento, o maior desafio urbano do Brasil, né? A gente tem aí a Carris, né? Então, muito se fala da Carris, gente. Mas foi e ninguém tá sentindo falta da Carris pública, né? Graças a uma PPP aí, ninguém. É que nem a luz. Não teve. Ninguém sabia. Não, mas a luz foi ótima. Gente, a luz é muito bom. A luz é muito incrível, né? E outro ponto que eu acho que é super importante é a famosa expressão NIMB, né? Not in my backyard, né? Então, a gente fala sobre essa expressão nos nossos cursos, ela é bem legal. Então, vocês podem ver que daqui a pouco vai dar, por exemplo, a restrição de altura e de adensamento em bairros que hoje são baixos, vamos dizer aí, Chácara das Pedras, Três Figueiras. Então, a gente sabe que o lobby e a pressão é muito grande. Vai vir muito grande. Eu sou a favor da altura, mas não aqui. Se aqui não, eu sou a favor em outro local. Acho incrível o negócio miscigenário, né? A gente fala, mas aqui, mas até assim, porque o meu metro quadrado vai diminuir o preço. Luz no sentido de iluminação pública, não de CE equatorial. São coisas diferentes, assim, né? Exatamente. E a gente, uma coisa que eu acho que é bem legal a gente falar agora, a gente teve essa enchente recentemente, que foi um absurdo, né? E a gente tem hoje na cidade planos específicos, né? Que a gente tem lá o centro histórico e tem lá hoje o 4º distrito. Isso. O 4º distrito, particularmente, foi extremamente afetado com a enchente. Então, assim, como é que a gente pode enxergar uma possibilidade de melhoria para o 4º distrito com a parceria público-privada? Porque eu acho que isso é um assunto que está caindo de maduro. Bom, vamos lá. Eu tive o prazer de participar diretamente da construção dessa lei, né? Que a gente não pode dizer que é um plano diretor específico, o Ministério Público não nos deixa. Não sei se vocês estão nos ouvindo aqui, vão nos ouvir. Mas ela é uma lei que ela traz novas especificidades urbanísticas com um viés super importante de sustentabilidade com benefícios fiscais. Eu sempre digo que é um pipeline de coisas que vão ter, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento. Mas antes desse desenvolvimento ela tem um benefício fiscal, antes do benefício fiscal ela tem um viés de sustentabilidade bastante importante e robusto, e fazer uma menção muito especial ao secretário Germano, que sempre bate nessa tecla, né? E antes disso traz uma liberdade arquitetônica. Então a gente está falando num cenário pensando assim quase que ideal, né? Porque a liberdade arquitetônica com sustentabilidade, com um benefício fiscal e um desenvolvimento de uma região que estava adormecida ou até certo ponto. Eu sempre digo, o 4º distrito ele começou realmente a ser lembrado na pandemia, onde as áreas eram mais baratas, a fiscalização era mais baixa e é próximo. Então, o entretenimento do 4º distrito ele tem um boom bastante importante na pandemia. Por isso, né? Então,
e daí o poder público pega carona nisso e faz essa legislação do quarto distrito e do centro histórico. Então, como é que eu vejo isso? Eu acho que, primeiro, a gente precisa dar o máximo de ouvidos para as pessoas que ali estão, sabe? Sejam empreendedores, sejam moradores, sejam frequentadores. Então, a primeira coisa que eu acho que o governante, o secretário ou a pessoa que está sentada na cadeira, ela precisa ouvir, e isso a gente tem fez bastante isso, criação do Comitê de Desenvolvimento Econômico, reuniões periódicas com as associações que ali estão, né, e frequentam e se organizam. Eu acho que a gente precisa dessa troca para ver quem está com o dedo no pulso ali na região. Acho que a questão do DEMAI ela é imprescindível. Nossa, gente, a gente precisa evoluir mentalmente e ver qual o melhor formato, seja privatização, seja concessão, seja parcerização, focando no controle. Daí, de novo, a gente volta para a transparência e controle das obras necessárias. Todo mundo sabe onde ficam as casas de bomba, qual a capacidade das casas de bomba, quais são as comportas, sabe, como se fecha. Eu acho que isso... Eu tenho uma coisa que eu sempre, depois da enchente, eu sempre usei essas expressões assim. São assuntos que eles viraram assuntos da sociedade. Se a gente pegar as emendas impositivas, seja de vereador, seja de deputado estadual, de federal, sabe? Nunca teve dinheiro do povo, e dizendo assim, os vereadores são a voz da sociedade. Então, existem muitos vereadores que são vinculados ao quarto distrito que nunca destinaram dinheiro, eles têm 1.400.000 por ano de emendas, nunca destinaram para uma casa de bomba, ou se destinaram, foi muito pouco dinheiro em relação a isso. Então, isso não era um assunto da sociedade. No momento que isso se torna um assunto, isso vira voto. Literalmente, falando em super bom português. Nenhum governante vai ser eleito, ou vai ser reeleito, ou vai querer ter um protagonismo eleitoral se ele não tratar desse tema. É o primeiro ponto. Para mim, existem 3 pressas. E aí eu acho que é o grande problema da capacidade pública de execução das coisas. Existe a pressa do empresário, que ele tem a maior pressa do mundo da água não chegar no seu jardim ou na sua pátio da sua empresa. Então, existe a pressa do político eleito, que é a pressa do voto, do fazer, e existe a pressa do funcionário que está fazendo o seu papel, o seu trabalho. Muitas vezes, e eu participei disso, e não tem problema nenhum em dizer isso, já disse isso em outras oportunidades, se o turno do funcionário começa às 8, ele vai estar lá às 8. Só que às vezes a chuva é às 3 da manhã. E uma casa de bombas está desligada às 3 da manhã e choveu entre 3 e 8, isso pode destruir um negócio. Então, eu já ouvi isso de dizer assim, tá, mas às 8 estava ligado. Sim, mas não foi suficiente. Então, isso, para mim, a gente precisa escancarar. E essa é a palavra, para mim, mais forte de quem são as responsabilidades, qual o tamanho do problema e como isso vai ser solucionado de forma prática. Qual o tamanho da casa de bomba, quanto pode chover, quais os níveis, sabe? Ter, seja sensores, seja câmeras públicas, isso a gente vê em diversos outros assuntos que, sim, os empresários precisam saber, precisam ter confiança, a gente precisa devolver a confiança empresarial. Esse eu acho que é a visão 01. Transparência da informação, né? A transparência da informação para ele saber o que ele está lidando. É que eu acho que no momento que a gente fala assim, olha só, não vai acontecer, ou se acontecer, a gente vai estar neste nível preparados, o empresário, ele pode se precaver da sua forma, que é sempre mais eficiente do que a do poder público. Então, a gente saber que a casa de bombas vai ter uma pessoa ali operando ela 24 horas por dia, que a capacidade de recalque de água é X, que as comportas são fechadas assim, que a altura do dique é assado, sabe? Tu ter essa informação,
se chover tantos milímetros não vai acontecer nada, e no momento que chove, tu sabe quantos milímetros Sim. choveu, tu sabe do vento, tu sabe as informações estando acessíveis e emitidas. Uhum. Eu acho que tudo fica muito mais fácil. É. Então, acho que isso já aconteceu, por exemplo, com segurança pública. Sim. 2012, Verdade. 2013, a segurança virou um assunto de sociedade. Uhum. E muitas ações foram feitas. Cercamento eletrônico, Monitoramento. questão de Reconhece, ferro muito melhor velho, mesmo. Uhum. sabe? Isso é uma questão É. que melhorou muito no Rio Grande do Sul. A gente não vê roubo de carros nesse sentido. Então, eu acho que esse assunto, virando um assunto de sociedade, ele vai tem outro viés. ele vai ter eco É. no poder público. Então, acho que o 4º Distrito ele precisa, se unir, eu acho que ele é bastante unido, e ele precisa fazer essa pressão, essa ressonância de informação, de eco, e eu acho que a sociedade entendeu Eu tenho certeza. o poder que tem. Eu acho que esse assunto, virando um assunto de sociedade, ele tem outro viés. ele vai ter eco no poder público. Então, É. acho que o 4º Distrito ele precisa, se unir, eu acho que ele é bastante unido, e ele precisa fazer essa pressão, essa ressonância de informação, de eco, e eu acho que a sociedade entendeu Eu tenho certeza. o poder que tem. Sim. Com a enchente. Com a enchente, Sim, com com certeza. Nossa, a gente estava conversando isso Uhum. ontem, né, Pri? Uhum. Que a enchente para o nosso município foi uma virada de chave. Sim. Foi uma virada de chave muito importante no Uhum. sentimento de pertencimento da cidade. Né? Exatamente. Então, isso é latente, assim. A gente viu isso em muitos aspectos. Eu tenho conversado com muitos empresários e faço isso, estou num momento meio sabático, assim, profissional, desde que eu saí da prefeitura em junho, e eu tenho conversado com muita gente. E eu sou muito otimista. Eu estou realmente muito otimista para os próximos 2, 3, 4 anos, tanto do estado quanto do município. Eu acho que a reabertura do aeroporto, acho que a gente está num momento dessa virada de chave, que nem tu disse, Ju, de conseguir retomar uma confiança que ela foi muito abalada. Muito. Então, acho Nossa, que foi. teve pandemia, teve enchente, eu acho que agora a gente entra num momento, eu acho que a gente teve, assim, 2022 para 2023 e o início de 2024, a gente tem números dentro da prefeitura muito robustos para dizer de crescimento de arrecadação, de aumento de emprego, redução de imposto, sabe, o número de empresas abertas, a gente estava num momento muito importante, então sofre um baque, mas eu acho que o recall desse momento importante, ele se mantém vivo, assim. Eu acho que foi... A própria construção civil, né? O mercado de vocês. É incrível, assim, a gente ficou muito assustada, né? Porque eu lembro que, assim, que a gente achou que ia dar uma retrancada, assim. A gente achou, até porque foram as duas leis específicas, né, para justamente alavancar de novo tanto o centro quanto o 4º Distrito, e ali também as outras áreas que de fato a gente teve um alagamento imensurável. Mas sabe que a gente tem, agora até pegando gancho, desculpa te interromper, mas no 4º Distrito, falando já em construção civil, a gente tem um problema seríssimo que é a contaminação de solo. Isso, né? Exatamente. Então, assim, muitos dos empreendimentos, a gente vê muitos dos nossos clientes, enfim, né, construtoras, incorporadoras em geral, sofrendo por não conseguir efetivamente colocar de pé ali o que eles gostariam por causa da contaminação do solo. E isso é uma coisa que a gente... Em função de ser uma área industrial, né? Isso, a história deles. E a gente conversa isso bastante nos nossos cursos também, né? O quanto que o poder público foi omisso lá no passado. Sim. E agora tá colocando isso pro colo do... Exatamente. Colocando isso no colo do empreendedor. E aí, te pergunto, será que a gente tem alguma solução em termos de parceria público-estratégico para resolver esse problema? Público-privada, né? Desculpa. Uma pergunta difícil complexa. essa pergunta, hein? Porque tu sabe que, na verdade, ele tá para acontecer há muitos anos. Aí a gente teve aquele primeiro empreendimento da Rossi, o Fiatese, que em tese seria o início, né? Ele aconteceu. Que vem novidades ali. Pois então. Adoro! Porque foi uma obra linda, enfim, e de fato o shopping acabou não acontecendo. Não posso falar nada. A Rossi é meu filho e foi nosso porque na verdade a Ju tava na Rossi fazendo bastante coisa vindo ali naquela região. E eu tava no escritório de arquitetura fazendo o projeto dele. Então, na verdade, ele era para ser um boom, ele vendeu super na época. O marketing de vendas, eles te colocavam para ver o pavimento que tu ia estar, a vista do Guaíba e tudo mais, e acabou que também não foi.
lei. Aí Sim. também a gente teve de novo uma pausa, aí entra com novos investimentos e vem a lei realmente. Eu Então, digo- Todos esses empreendimentos grandes ali sofreram com problemas. com a Sim. contaminação. Agora teve do lado do Caldeira Guaíba ali, né? A fábrica que é do lado do DC. E daí foi a leilão, foram 3 leilões e o grande boato, vamos dizer, ou fato, né? Era que tinha contaminação do solo. Um empreendedor comprou, foi medir, não tinha mais Não nada. tinha. A água E- levou. Não, foi antes da enchente. Sempre É, comenta, A gente tem assim, que cuidar de não ser falta- lendas urbanas, né? Exatamente. falta uma informação Sim. Precisa. acessível do Uhum. poder público que consiga mapear. Uhum. A gente hoje tem um instrumento maravilhoso na prefeitura, que é a DMI, Sim. né, que ela é a base para o desenvolvimento de qualquer Sim. projeto hoje na cidade. E falta essa informação, Sim. sabe? Se ali teve algum histórico Isso. Entendeu? Porque aí, assim, quando existe... que esse instrumento- acaba sendo informações estaduais e não municipais, né? Perfeito, elas não conversam. E o empreendedor acaba descobrindo no decorrer do processo. Sim. Quando tu entra em alguma análise Sim. ambiental, vai te pedir um laudo de passivo. Então, Sim. assim, será que tem um jeito, assim, da gente conseguir conversar isso tudo? Eu acho que é pressão. O Melo tem uma frase que eu gosto muito, né? Político é igual a feijão, só trabalha na pressão. Não adianta. É verdade. Tá, mas é verdade, isso, concordo. vai ter que isso Mas tem que é. virar uma pauta, Porque sabe? aí eu tô falando uma opinião pessoal. Eu acho que a assim, eu acho Sinduscom, que- as BE, eu acho que eu sou muito adepto, gosto muito da questão do associativismo. Sempre Uhum. fui dessa política, assim, sabe? E falei isso pro Arley lá, que é da associação, cria uma associação, faz um CNPJ, sabe? Uhum. Entra na prefeitura, diz que vocês são, representatividade, Ai, nossa, faz gente, pressão. genial. Então, acho que é a única forma, seja via Sinduscom, eu fui no aniversário do Sinduscom segunda-feira agora, o nível de presença, de prestígio é gigantesco, Uhum. sabe? Então, é a única forma que eu acho que eu vejo assim, é conseguir fazer... Isso foi segunda. Na terça, teve um evento no Caldeira de uma comissão da Assembleia de Desenvolvimento Econômico para remodelar a política de desenvolvimento do Estado, e um dos principais assuntos era a questão da SEMA, de como é Sim. demorado o licenciamento. Então, para mim, a forma é isso, seja via deputado, seja via associação, o Sinduscom está no presente, as BEA e assim por diante, que a gente vai conseguir mostrar para quem legisla. Eu acho que daí é a grande importância, né, de vereadores, deputados, que tem um gargalo a ser vencido, né? Porque se bota numa lei ou num decreto, a gente precisa fazer eles acontecerem. Então, a pressão é a única forma. E é importante, assim, que isso pudesse É, acontecer para começar justamente a para andar, dar segurança Sim. para quem quiser empreender Sim. lá, né? Tem esse outro ponto também, né? né? Pra A gente quando entram muitas coisas no nosso escritório, assim, quando entra alguma coisa de 4D, a gente já, opa, né? como pode a ser gente que vai? tenha alguma Sim. surpresa, na verdade. Tem que cuidar. É isso aí. Mas legal. Mas a gente adora. Assim, não consigo deixar de chamar de Não Vico. tem problema. A gente, para quem não sabe, a gente se conhece desde muito, muito jovem, assim, né? Pequenópolis, como a gente fala. Há muito pouco tempo, quando a gente era muito jovem. Tipo isso. Então eu não consigo deixar de chamar de Vico, né? Não acho tem que problema. muita gente chama, então não tem problema. Nenhum. Mas assim, foi um prazer enorme de ter Muito aqui. legal. Acho que esse foi o nosso episódio número 1. Ele foi muito bem, assim, acho que a gente está abrindo com chave de ouro aqui. Que bacana. Com um esse assunto muito projeto, legal, né, Ju? Né, desmistificando aí uns tabus que existem, eu acho que é Exatamente. importante. E desde já a gente te convida para vir aqui, para a gente conseguir Tô- estender essa conversa. Com certeza. 200% à disposição. Ai, Muito arrasou, legal gente, mesmo. arrasou. Que bacana. Até Sucesso pra- no projeto. Obrigada. Quem Legal. quiser nos encontrar aqui, né, no nosso canal, os nossos canais, Instagram, LinkedIn, também todos esses mesmo, Facebook, Estúdio T, Consultoria Arquitetura. Estamos aí encerrando mais este primeiro episódio. Exatamente. E o YouTube Escala Humana, Ah, né? verdade, Que gente, tem os no canais YouTube da Escala Rádio Humana. Arquitetura, também Instagram. Rádio Arquitetura, acessem, dê like, né? Que agora esse é o nosso Agora a Sim. gente momento. tem que dar Dê like, toca o visualizações. sininho. E aí, assim, próximo programa, né? Daqui a 15 dias. Nossos Isso. episódios acontecem quinzenalmente, nas sextas-feiras, às 14 horas. E a gente vai receber a presidente das BEA, Raquel Hagen, arquiteta e urbanista, para falar do papel das entidades e dos sindicatos nas aprovações de projetos. Justamente aqui o que Não sabia do tema e corroborei é aí. legal, assim, acho que vai ser uma conversa ser bacana. legal. Então, pessoal, Fechou. muito obrigada pelo apoio de vocês. Estamos aí começando
A gente espera vocês daqui a 15 dias. Esse programa indo ao ar hoje, daqui a 15 dias a gente tem a Raquel aqui. Exatamente. Fechou.